dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse devocional Manhã com Palavra. Eu sou a missionária Ivailza Marques e nós estamos lendo e meditando nesse mês de junho, nesse mês abençoado por Deus, a carta que Paulo escreveu aos irmãos em Colossenses. Colossenses capítulo 1 é a nossa meditação. Nós vamos meditar no versículo 24 ao versículo 29, certo? Desse primeiro capítulo, e nós encerramos o primeiro capítulo. Olha que bênção, como é bom você estar aqui. Mas se você por acaso não tiver pegado desde o início, volta os vídeos que nós temos desde o primeiro versículo do primeiro capítulo, certo? Nós vamos lendo e meditando Colossenses capítulo 1, versículos 24 ao versículo 29, a nossa meditação. Vamos agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos de estar aqui. Senhor, muito obrigado pela noite que Tu nos concedeste. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Pai amado, Pai querido, dá-nos da Tua graça, dá-nos da Tua compreensão. Que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração através dessa palavra, dessa meditação. Dá-nos um dia na Tua presença, Senhor. Abençoe a cada um que está comigo nesse devocional agora. Supre as suas necessidades, Senhor, que eles possam entender mais e mais a Tua palavra e se alimentar com esse banquete maravilhoso. Obrigado, Senhor. Então vamos ler. Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso. Senão eu vou ler para você. Mas você não pode esquecer de deixar o seu gostei, de comentar, de compartilhar. Seja canal de bênção na vida de mais alguém, enviando esse vídeo para mais alguém. Não é inscrito ainda? Se inscreve. Ativa o sininho das notificações e é muito bom estar com você. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu te convido para ao meio-dia estar comigo no Orando ao Meio-Dia. Se você tiver um pedido de oração, você pode deixar nos comentários. Nós vamos orar com você, te ajudar em oração. Deus tem feito maravilhas, Deus é o Deus que responde, Deus é o Deus que faz milagre. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Então, e outra coisa, no sábado, às 2h15 da tarde, às 14h15, tem um vídeo, Palavra de Fé. Então, eu espero você lá também, tá bom? Todos os sábados, às 14h15, Palavra de Fé, tá bom? Deus te abençoe. Vamos lá, então. Pegou a Bíblia? Não. Botou fone de ouvido? Então tá ótimo. Vou ler para você. Colossenses capítulo 1, dos versículos 24 ao 29, a nossa meditação. Diz assim, tem um título aqui nessa Bíblia pentecostal que diz assim, o trabalho e os combates de Paulo no seu ministério. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que, agora, foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo, segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Olhe que porção maravilhosa, nós chegamos ao final dessa semana. Como é maravilhoso degustar a cada dia desse alimento poderoso que é o ensinamento da palavra de Deus. Olha só, Paulo, quando ele escreve essa carta, nós já sabemos, foi
cerca de anos 60 depois de Cristo, quando ele estava preso. E ele manda essa carta para aqueles irmãos. Nós já falamos sobre isso, mas nunca é demais a gente repetir. E aí a gente encontra aqui, nós estamos hoje, primeiro capítulo aos Colossenses, do versículo 24 ao 29, que termina esse primeiro capítulo. E aí a gente encontra aqui exatamente uma explicação maravilhosa disso. Olha só, olha o que diz. Olha o que diz o versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Essa expressão, no que padeço por vós, você já imaginou você sofrer por outra pessoa? Quantas vezes a mãe, principalmente, o pai, sofre porque o filho está passando alguma situação? E a gente diz assim, eu sofro com você, eu tenho empatia, não é assim? A gente ouve muito isso? No que padeço por vós, Paulo retrata Cristo ainda sofrendo, não em prol da nossa redenção, mas na comunhão com o seu povo, enquanto este evangeliza os perdidos. Nós temos uma missão. Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não é? Ide, fazei discípulos. O ide de Jesus para nós. E aí, esse versículo 24, ele diz, regozijo-me agora no que padeço por vós. Paulo estava feliz por isso. Por quê? Porque ele estava sentindo aquilo que Jesus sentiu quando ele esteve aqui na terra. Quando ele falava, fazia milagres e pessoas queriam prendê-lo, matá-lo. E Paulo agora ele sente na carne. Ele diz, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Cristo pediu isso a ele? Não. Mas é porque quando nós estamos falando de Jesus para uma pessoa, que a pessoa às vezes rejeita, não dá atenção, a gente fica chateado. Imagina se Cristo também não sentiu por aquela pessoa. E aí ele diz, cumpra as aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, é a igreja. Cristo é a cabeça da igreja. E aí ele diz aqui, ó, Paulo se regozija porque lhe é permitido. Olha que presente Paulo recebe. Quem era Paulo? Paulo era Saulo, que perseguia os cristãos, mas um dia a vida dele foi mudada, transformada. Paulo se regozija porque lhe é permitido participar dos sofrimentos de Cristo. Olha que coisa interessante. Aí nós continuamos aqui, aí vai dizendo, do qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus. Paulo está dizendo ali, olha, eu fui feito ministro segundo a dispensação de Deus. E eu tenho a responsabilidade diante de Deus, na minha vida, de falar para vocês. Eu não posso deixar as coisas acontecerem. Então, permaneçam firmes, permaneçam fiéis, permaneçam falando de Cristo a outras pessoas. Faça com que elas tenham a sua vida transformada, mudada. Seu caráter mudado. Só Cristo pode fazer isso. Olha só. E aí, olha o que diz aqui. Olha o versículo de número... Aí ele vem, o versículo 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. E o 27 vai, aos quais quis Deus conhecer quais são as riquezas da glória, aos quais Deus quis fazer conhecer, Deus quis manifestar para nós, através de quem? Através do seu Filho Jesus Cristo. Quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios? Qual é esse mistério? É Cristo em vós. Cristo em vós. Cristo é a esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Neste pequeno trecho, o apóstolo Paulo se ocupa com uma coisa muito incompreensível para nós. Veja só, é incompreensível aos olhos do mundo, ninguém entende isso. As pessoas dizem, vocês estão ficando malucos.
Não, nós estamos crendo na promessa de Deus na nossa vida. A transformação de caráter que muitas vezes se manifesta no crente, no Senhor Jesus. Quando a pessoa, muitas vezes a pessoa é uma pessoa tão má, e quando ela se converte ao Senhor, que o Senhor entra na sua vida, a sua vida é completamente mudada, e alguém diz assim, nossa, nem parece a mesma pessoa, sabe o que é isso? É o mistério de Deus sendo manifestado naquela pessoa, porque Jesus Cristo, ele veio ao mundo para mudar a história. E ele explica o caso pelas palavras bem significativas, Cristo em vós. É Cristo que transforma. Cristo na memória do crente, de maneira que ele constantemente recorda a obra redentora. Nós temos na nossa mente que Jesus Cristo veio a esse mundo se sacrificar por nós. Olha só, e isso nos leva a ter uma vida santificada, um comportamento melhor, entender melhor, falar de Jesus para outras pessoas, querer que outras pessoas também conheçam o amor maravilhoso desse Cristo. Então você é a pessoa-chave para mandar esse vídeo para mais alguém, uma pessoa que esteja fraco na fé, se afastou do Senhor, envie para que ele lembre desse Cristo que morreu por ele, por ela. Olha isso. E aí a gente chega no versículo de número 28, diz, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando. Quem? Cristo, esperança da glória. Olha só. Cristo em vós. Que coisa maravilhosa. Ensinando e admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Nós não somos perfeitos, mas em Jesus Cristo. Cristo em nós. Nós somos perfeitos. Através de Jesus Cristo. Mas nós temos nossas falhas? Temos. Mas Deus, é Deus que faz isso. Isso é uma coisa que ninguém entende. Nós não precisamos entender demais. Nós precisamos aceitar e confiar nesse Deus que mandou seu Filho Jesus Cristo para nós. E para isto também trabalho. Paulo está dizendo exatamente isso. É para isso que eu trabalho. Para que vocês sejam alimentados, edificados, firmados e fortalecidos. E que coisa maravilhosa essa carta chegar para nós. E temos o privilégio de hoje estarmos meditando, lendo e meditando. Eu com você e você comigo. Essa palavra maravilhosa que Paulo escreveu e chegou a nós. E nós estamos hoje encerrando o primeiro capítulo de Colossenses, que é o nosso lendo e meditando nesse mês de junho. E aí o capítulo 1 termina dizendo assim, e para isto, isso Paulo está escrevendo, também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Paulo tem certeza de que Deus, que começou a boa obra, vai terminar. E tem sustentado ele a ponto dele ser pessoa-chave para edificar essas pessoas, fortalecer no conhecimento da palavra de Deus. Então, que esse dia seja um dia marcado pela tua vitória, pela tua bênção e pelo seu aconchego maior com esse Cristo que veio a esse mundo, se sacrificou, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e vai voltar para nos buscar. Então, a minha oração nessa hora é que o Senhor continue te abençoando, abençoando a você, a sua família, te dê um final de semana maravilhoso, mas eu te espero aqui ao meio-dia, no Orando ao Meio-Dia, e amanhã, às 2h15 da tarde, às 14h15, no Palavra de Fé. Tem um vídeo, Palavra de Fé, onde eu estou trazendo uma palavra para o nosso coração. Então, beijo no seu coração, Deus te abençoe, tenha um final de semana na presença do Senhor. Não esquece, ao meio-dia, orando ao meio-dia. Mande seu pedido de oração se você tiver e desejar. Mande seu testemunho se você desejar também. Mas compartilhe esse vídeo com mais alguém e deixe o seu gostei. Deus continue te abençoando. Louvado seja Deus.